Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 22 de abril. Você que está conosco deve estar lembrado, estamos trazendo aqui as mensagens que foram ministradas, os estudos durante a conferência teológica realizada em nossa igreja. E hoje você continuará ouvindo outra vez o pastor Rômulo falando sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Portanto, você deve estar com seu coração aberto e receptivo para ouvir outra vez o pastor Rômulo. Mas antes gostaríamos de fazer uma brevíssima oração e eu creio que você que está conosco agora deve estar com seu coração aberto e receptivo para ouvir atentamente a palavra de Deus. Convido você a que juntos façamos uma oração. Pai, queremos te agradecer por este novo dia que o Senhor está nos concedendo, a semana que está se esvaindo. Obrigado por tua bondade, por tua fidelidade, por teu cuidado para conosco, em guardar as nossas vidas, em suprir as nossas necessidades. Abençoe cada internauta, cada telespectador. Pedimos-te também a tua bênção extensiva a cada patrocinador, para que eles se sintam participantes deste ministério. Recebe a nossa gratidão e fala agora ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se Deus invadiu a sua mente com excelentes pensamentos sobre uma pessoa, fale para ela. Fale para ela. Porque naturalmente isso não vem da gente. A gente vem o quê? Pensamentos terríveis. Nós somos competitivos em tudo, né? Aproxima de uma roda de irmão da igreja e só diz assim, ó: rapaz, ontem meia-noite foi difícil, viu? Fui dormir umas 2 da manhã, cansado. Aproxima, o que você vai ouvir depois? E a minha? Quer dizer, o irmão não ouviu o outro. Ele ouviu? Não ouviu. Ele agora vai competir com o sofrimento. Amigo, você foi dormir 2 da manhã e você nem filho tem, eu tenho 3, chorando no pé do meu ouvido. Vai aparecer um outro dizendo: e os meus que estão 2 com febre e o outro acabou de sair do antibiótico. Ninguém está ouvindo ninguém. Nesse diálogo aí é um diálogo de surdo, ninguém está ouvindo ninguém. Quando nós estamos ouvindo e falando nessa dinâmica da comunicação real, Deus opera e é seu Espírito operando. Então fale. Vou dar um exemplo pessoal meu aqui, mais um para a gente terminar agora com 2 aplicações. Tempo desse eu tive um problema com um irmão da igreja, da liderança da igreja. Estava lá e aqueles arranhos que existem, né? E a gente está caminhando há muito tempo. Eu estou na igreja como pastor há 18 anos. Vou fazer agora 18 anos, estou nessa igreja, na mesma igreja. E a gente está caminhando junto há muito tempo. E a gente teve esse arranho aí. Clima ruim. Terminou a reunião, foi aquele clima ruim. Depois ele foi lá em casa. Disse: pastor, me perdoe aí, eu vacilei, eu errei. Beleza. Depois ele procurou a liderança e disse: irmãos, eu errei aqui. Mas o meu coração ficou aquele... Tinha assim uma lama ainda, entendeu? Da serpente ainda em mim, lá. E aí eu estava caminhando, lá perto da minha casa tem um canal assim, a gente estava caminhando, eu estava sozinho. E Deus, de uma maneira assim, muito intensa mesmo assim, começou a me lembrar das coisas boas que esse irmão tinha feito na minha vida. Ele lembrava assim, e eu não queria lembrar, porque eu estava com raiva. Eu não queria lembrar, eu não queria ouvir nada de coisa boa dele. Eu só queria lembrar as coisas ruins e alimentar as coisas ruins. Mas à medida que eu caminhava, Deus ia dizendo: você lembra disso? Vou te mostrar isso. Ele está contigo há tanto tempo, e por causa de um momento, de uma palavra, de um vacilo, de um escorregão, você está tomando tudo isso, esquecendo o resto. Então eu depois fui falar com ele, agradecer pela vida dele, porque esse tipo de pensamento não é
natural, não é normal. Se em você pensamentos santos e piedosos dominam a sua mente, fale, porque Deus opera em seu povo para que ele fale. Não temam, diz Jesus para os discípulos, não temam. Quando vier e colocar em situações difíceis, o meu Espírito estará com vocês e vocês vão falar as palavras devidas. Deus opera pela fala, Deus opera na obediência, em sua visitação. Então, para fechar aqui, eu quero trazer duas aplicações. Primeira aplicação, que é a luz da teologia bíblica. Quando você caminha na teologia bíblica, nós estamos vivendo a realidade do templo. Infelizmente hoje, basicamente a nossa leitura de templo é uma leitura fitness de templo, né? Quando alguém come gordura, quando alguém exagera na comida, alguém diz: mas irmão, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Geralmente quando a palavra templo aparece na boca do crente, é só para falar disso. Mas templo, em essência, é o lugar da presença de Deus. E a igreja, o povo, é o templo. Essa realidade de templo, onde Deus é o rei e nós somos seus corregentes, e o Espírito opera nesse povo, em obediência e testemunho, espalhando o reino e ampliando os limites do templo. Nós estamos em João Pessoa, mas o cristianismo começou em Jerusalém. O templo está crescendo, ampliando ao longo de todos esses anos. Sim, ao longo de todos esses anos, guerras, rumores de guerra, peste, terremoto, pandemia, e no meio de tudo isso o evangelho crescendo, o reino ampliando, o templo crescendo, o Espírito operando. Isso deveria gerar em nós muita gratidão. Às vezes os irmãos chegam para mim e falam: pastor Rômulo, esse mundo está complicado, viu? Rapaz, você já viu? Aí conta uma história. Eu digo assim: irmão, está complicado. É verdade. Mas quando eu vejo o mundo do apóstolo Paulo, sabe? Quando eu estudo assim sobre a Roma do primeiro século, galera, vocês não têm ideia. Assim, se vocês acham que a gente vive uma época de imoralidade, de impiedade, sabe? Quem tinha um imperador como Nero, por exemplo, né? Estuda só a história de Nero, só para você ter uma ideia de quem era a figura. Era uma desgraça. Gente, hoje a prostituição está conectada a shows, boates. No dia de Paulo estava conectada a templos. Entendeu? O fato é que de lá para cá, o mundo, e onde o cristianismo chega, de alguma forma ele afeta as coisas. Vou dar um exemplo para vocês rápido. O Titanic, quando começou a afundar, as pessoas escolheram as mulheres e as crianças. Foi isso? A prioridade foi para as mulheres e as crianças. Se isso fosse no primeiro século, não seria assim. Não seria assim. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, que é um romance. No romance, é uma ficção baseada em história, no caso, história bíblica, que seria um encontro de Pedro com Nero, apóstolo Pedro. E aí, Nero fica sabendo, ele diz assim: mas o seu mestre lá curou uma criança, e além de ser criança, ainda era mulher. Quem se importa com uma mulher que ainda é criança? Essa frase
no romance ficção, foi colocada lá porque essa era a mentalidade. Essa era a mentalidade. O fato é que onde o cristianismo chega, as coisas mudam, inclusive até para pessoas que não são do cristianismo, mas eles são pegos de alguma forma ali, sabe? A onda bate de alguma forma neles. O fato é que o reino está ampliando, o Espírito está operando, e isso deveria gerar em nós um senso de gratidão. E senso histórico, onde estamos dentro do plano de Deus? Onde nós estamos? Nós estamos na era do Espírito. A gente tem que entender isso. A Bíblia faz questão de nos colocar onde nós estamos historicamente. Paulo vai dizer, o que veio primeiro, a promessa ou a lei? A promessa, então pronto, se situa historicamente. Situa historicamente, onde você está? Pedro nos situa, dizendo, nos últimos dias, com a chegada do Espírito, com a produção de um novo povo, centralizado na pessoa do Messias, e com a habilitação do Espírito. É o tempo que nós estamos vivendo. Segunda aplicação, testemunho, que é a palavra que Cristo usa em referência a esse texto aqui. Se aqui está profetizar, na boca de Jesus está testemunhar. Testemunho envolve vida com alguém. Eu não sei como é que você lê a passagem de Apocalipse capítulo 11, mas eu vou apresentar aqui a minha visão de Apocalipse capítulo 11. Existem várias possibilidades interpretativas, mas você tem lá duas testemunhas. Lembra disso? E é interessante porque o apóstolo João fica brincando com verbos no singular e no plural, o que pode gerar o entendimento de que ele não pensa em duas pessoas somente, mas como duas pessoas que simbolizam um povo. E o livro de o livro de Apocalipse é um chamado ao testemunho. Ele não está lá para você ficar sabendo, agora, qual é a marca da besta, agora, quem é o anticristo. O livro de Apocalipse não está lá para isso. Ele está para te convidar a testemunhar. E o povo de Deus é chamado a isso lá. Nós somos o povo que testemunha. Por que testemunhamos? Porque vivemos. Falamos do que sabemos. Falamos do que experimentamos. Às vezes, na tarefa apologética falta isso. Falta dizer, olha, você pode achar que não é verdade? Pelos meus estudos eu tenho visto que, sinceramente, não há por que questionar a historicidade de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Faz sentido crer assim. Mas eu vou dizer por que faz sentido. Faz sentido porque eu sei quem Ele é. E eu vivo com Ele. Eu, por exemplo, meu caminho de conversão, eu acho que é o da maioria, da maioria é assim, não foi do tipo, eu fui examinar os manuscritos, comparar os manuscritos, ver a historicidade, analisar a história de Roma, ir lá, aí depois eu vou me converter. Não, o caminho é, eu li o Evangelho e disse, eu quero. Esse aqui é o meu Senhor, esse é meu Deus, é Ele que eu quero seguir. Às vezes nas nossas crises de fé, a gente falou sobre isso, no caminho, na viagem, vários assuntos, um deles foi esse. E eu esqueci de falar um exemplo que a gente ouviu do Daniel Wallace, Daniel Wallace é um estudioso americano, quando esteve no Brasil. Eu perguntei para ele assim, o senhor já teve crise de fé? Aí ele disse, hoje? Está falando de hoje? Nós temos crise de fé. Mas como pastor, uma coisa que tenha me ajudado muito nas minhas crises é receber no meu escritório pessoas vivendo uma vida desordenada. E eu olho e digo assim, está faltando evangelho aí.
Está faltando evangelho aqui nessa casa. E isso para mim mostra cada vez mais que o evangelho é real, que não é uma abstração, que aquilo que a gente está vivendo é real mesmo, e que fora dele é caos mesmo. É caos. E a gente tem que aprender a testemunhar disso, porque a testemunha do que é real, do que foi experimentado, do que foi vivido. O Espírito nos capacita a falar do que nós vivemos. Por isso que o Espírito nos capacita a ter uma vida com Jesus. Meus amados, estamos na era do Espírito. Ele foi derramado generosamente, usando a palavra de Paulo, e todo o povo pode ser instrumento dele e deve testemunhar dele. Deus fala, Ele fala por meio do seu povo. Possamos estar sensíveis à voz de Deus, que vem muitas vezes pela boca de nossos irmãos. Que a prática da comunicação verdadeira possa ser estabelecida entre nós, para que possamos ouvir a voz de Deus, que é constante na nossa vida. Ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por se revelar a nós em Tua palavra, em Tua criação, pela pessoa do Teu Espírito, que ilumina e traz pensamentos santos e piedosos a nós, mesmo tendo um coração ainda com manchas do pecado. Obrigado, ó Pai, pela Tua visitação. Obrigado por viver essa época, uma época tão desejada pelos profetas, tão desejadas pelos heróis do Antigo Testamento, uma época onde experimentaríamos de maneira plena, como povo, a Tua presença. Obrigado por essa conferência, que saiamos melhores a cada momento e que saiamos mais próximos e desejosos de estar contigo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se estourei o tempo aí, mas é porque eu esqueci de colocar o relógio aqui, então hoje à noite eu não vou fazer isso não. Beleza? Posso deixar o microfone aqui, Tiago? Pode, né? Sei que fica à vontade aí. Hã? Perguntar se alguém tem. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação? Pastor Marcos, né? Sim. Como é que eu entendo as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, né? Isso. Uhum. Com relação a duas testemunhas, né, do capítulo 11 de Apocalipse, porque há uma linha de interpretação que seria literais, né? Isso, que seria literal, isso, com características de Moisés e Elias. Aí o pastor falou assim, tocou nas duas testemunhas que profetizarão. Aí no seu entendimento, só porque eu não entendi bem, isso, só para entender melhor. Então aquele texto, há um jogo no que tange a questão verbal, certo? Porque assim, quando a gente interpreta um texto, nós primeiramente temos que entender o texto à luz do seu gênero literário. É uma luta que a gente trabalha na hermenêutica, né? Que é, gente, na hora de interpretar, vamos tentar lutar com algumas coisas, algumas lutas que a gente tem. A primeira luta que a gente tem que ter são as nossas intuições. Elas trabalham contra a gente, porque nós temos um imaginário na mente. Todo mundo aqui tem um imaginário teológico, certo? Ouviu de alguma coisa, então é automático. Você lê o texto, já gera uma imaginação e a conclusão. Você já está trabalhando a interpretação, porque a sua imaginação está lá. A pergunta é, ela foi gerada pelo quê? Então sempre quando você for interpretar um texto, você tem que estar aberto a abandonar o seu imaginário, a sua intuição. Intuitivamente, a gente pode pensar em duas pessoas mesmo, mas a gente está lidando com um tipo de literatura que é extremamente
extremamente simbólica, tá? Então, eu sempre digo assim para a turma: quer entender Apocalipse? Entenda o gênero apocalíptico. O problema é que no Novo Testamento só tem um livro de literatura apocalíptica. Outro problema, na nossa cultura, a gente não aprende literatura apocalíptica. A gente, né, vai ler Machado de Assis, José de Alencar na escola, né? As nossas literaturas são contos, romances, ficção. Ninguém cresce aprendendo. Eu vou ler aqui o Apocalipse de Machado de Assis. Não tem isso. Mas para você entender, então, digamos assim, entender a atmosfera do texto, você teria que ler vários apocalipses, que não são bíblicos, não são canônicos, mas dizem respeito a um gênero, a um tipo de escrito. Todo o gênero literário da Bíblia era o gênero literário dos dias. Paulo não inventou um novo tipo de escrita. A Bíblia não inventou um novo tipo de literatura. Provérbios não é invenção da Bíblia, Apocalíptico não é invenção da Bíblia, né? Eles tomam uma literatura e se comunicam por meio daquele tipo de literatura. Quando você lê as literaturas apocalípticas, Enoque, por exemplo, é extremamente simbólico. Você pega o Apocalipse animal de Enoque, tudo é com animal. Você vai lendo o livro e aí você vai fazendo associações. Você vai lendo assim, ele diz assim, exemplo, ele vai dizer assim: eis que surge um touro, né? Touro. Aí depois assim, e a vaca a segue. Depois vem 2 bezerros, e um bezerro mais velho mata o mais novo. Fez a conexão? Ou não fez a conexão? Eu não vou dizer, faça a conexão aí. Não vou dizer não. Ninguém sabe o que é o boi, a vaca, o bezerro, ninguém sabe. Vou repetir: surge um boi, depois do boi surge a vaca, depois eles têm 2 bezerros, e o bezerro mais velho mata o mais novo. Adão e Eva. O bezerro mais velho mata o mais novo. Aí você vai lendo o Apocalipse animal, você diz, cara, ele está fazendo uma leitura apocalíptica de Gênesis. Por exemplo, quando chega na altura do capítulo 6, Enoque diz assim, e eis que as estrelas do céu caíram e coabitaram com as vacas. É o texto de Gênesis 6. Os filhos de Deus, os filhos dos homens, aquela história toda lá. Entendeu? Então a gente tem que ter essa mentalidade simbólica muito forte no livro de Apocalipse. Entendeu? Então eu creio que, tendo esse arcabouço, né, essa estrutura de entendimento simbólica, quando você vai para Apocalipse, claramente você vai ser inclinado a fazer leituras de caráter mais simbólico, certo? E aí você vai encontrar essas 2 testemunhas, e como eu falei, quando você vai para a parte verbal, como ele trabalha os verbos, tudo indica que ele está pensando em uma unidade. São 2 testemunhas, mas ele pensa como uma unidade. Se é uma unidade, ele pode estar representando, eu creio, pelo contexto do Apocalipse, o povo. Um povo que faz o quê? Profetiza. É a marca do povo. Tanto é que, para quem tem dificuldades em entender a continuidade do dom profético, quando você diz assim, e as testemunhas do Apocalipse? Mesmo que sejam só 2, você vai ter que aceitar que um dia ainda haverá profecia. Mas se você entende como povo, aí você tem as 2 palavras juntas: testemunhar e profetizar. As 2 palavras estão juntas lá, né? São testemunhas que profetizam. E aqui em Atos é o quê? O Espírito virá sobre vocês e serão as minhas, e vocês... entendeu? É assim que eu entendo. É o povo, a igreja, o povo. Eu penso assim. Isso. Exatamente. Eu creio assim. Alguém quer fazer mais uma consideração, observação, pergunta, questionamento, protesto? Pastor João, né?
Não é João Bosco, não? Ah, sim, porque eu tinha errado aqui. Porque você é chamado de Bosco, né? Ok, beleza. É só dentro do livro do Apocalipse, como é que você faz a leitura do milênio, Satanás será preso 1000 anos, aí nesse caso seria simbólico também? Não seria literalmente? Sim, vamos lá. Depende do que você quer dizer com o que é simbólico naquele texto. A verdade básica é: Satanás será limitado. Essa é a verdade essencial. Preso, literalmente, não dá para acreditar, porque ele é um ser espiritual, né? Não dá para colocar algema no ser espiritual. E lá o texto coloca essa linguagem. Então, essa sensibilidade literária é que a gente tem que estar sempre ciente, tá? E não é fácil, mas eu creio que nesse caso não é tão difícil, porque algumas coisas tornam-se inviáveis. Um ser espiritual preso literalmente, né, com algemas. Então eu não creio nessa forma. Eu creio que haverá uma limitação dele, ok? E o texto vai dizer que ele não vai poder mais enganar as nações. Então ali já está discriminado a limitação do inimigo de Deus. Eu creio assim. Entendeu? Sim. Sim. Isso. Sim, eu creio assim. Eu também creio assim. Eu sou um pré-milenista, né? Eu também sou pré-milenista, é uma coisa. Desculpa os milenistas aí, se tiver algum milenista. Mas... Sim, eu penso no milênio literal, mas entenda como literal. Eu não creio também que eu tenho que me agarrar ao número 1000 e tipo calendário, dia 1, dia 2, dia 3, né? Eu penso que o referencial numérico ele aponta mais para um tempo amplo de domínio de Jesus, do que alguns chamariam, à luz da literatura dos profetas do Antigo Testamento, uma era de prata, né? Tipo um limiar para a era de ouro, que seria o novo céu e nova terra, entendeu? Mas eu não me agarraria a 1000 no sentido numérico lá, mas qual seria a leitura imediata quando e ele reinará por 1000 anos? Eu creio que o referencial numérico traria ao imaginário do primeiro leitor algo do tipo: e ele reinará por longos anos. Entendeu? Tanto é que essa não vai ser. A gente às vezes se preocupa com algumas coisas que são meio, né, irrelevantes. Tipo assim, ninguém vai estar no milênio assim, dia 3, dia 4, né? Não combina muito com o espírito daquilo que está sendo profetizado, entendeu? Então eu penso que é mais a ideia de longos anos. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de toda essa explanação da palavra. Mas quero convidá-lo para que amanhã, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, você está convidado com a sua respectiva família a participar da escola dominical da Igreja do Calvário. E à noite, às 18 horas, culto divino, você está convidado, participe conosco. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família, às quintas-feiras estudo bíblico, então você está convidado. Pastor, onde é que fica a Igreja do Calvário? Fácil, às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então você pode estar conosco, com a sua família, e isso nos honrará muito. Espero abraçá-lo e também cumprimentá-lo em um dos cultos em nosso tempo. Que todos fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.